Yamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E hoje nós estamos na edição 42 dessa websérie, que é um sucesso, que tem o objetivo de descortinar novas profissões e apresentar os profissionais emergentes top para os jovens que neste momento pensam em quais são as profissões de futuro, quais são as novas possibilidades do mundo do trabalho, e também para as pessoas que neste momento estão se reinventando, estão empreendendo, estão procurando novos insights. Muito boa tarde! Hoje eu quero apresentar para vocês uma nova profissão. Uma nova ou uma velha profissão, eu não sei direito, ela vai explicar. Tudo bem, Roberta? Tudo jóia, e você, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, só tô te vendo assim. Acho que depois é porque eu tô com os filtros aqui, eu te vejo um pouco menos. Ai, acho que melhorou. Entendeu? Faltam 2 minutinhos ainda, a gente espera um pouquinho o pessoal entrar para poder falar. É a sua primeira live, Roberta? É a minha primeira live. Tá, assim, como se diz, tá. Você tá no computador ou tá no celular? Eu tô no celular. Tá. Vim aqui pro cantinho onde tem as minhas plantinhas aqui, para ficar gostosinho. Ai, o lírio da paz, eu tô vendo aí. É, eu tô bem feliz de você estar participando, porque eu acho que a gente. Você foi uma das pessoas que eu tive mais contato aí antes do isolamento. Eu fui sua cliente, né? Eu passei por uma experiência com você e eu fiquei muito impressionada, por isso que eu te convidei. Já na reta final, a gente está na edição 42, eu me percebi que eu já praticamente eu já fechei as 50 profissões, e de manhã eu estou fazendo a live com os jovens. Eu E os vi. jovens chama Novo Olhar, e esses jovens estão falando qual o impacto desta websérie Profissões de Futuro na vida deles. Tá sendo lindo, tá sendo muito lindo isso. Deixa eu ver, 2 horas em ponto, e a gente começa agora o nosso bate-papo. Roberta Coneza. O que faz uma numeróloga xamânica? Ou se você quiser começar com a tua história até chegar neste lugar, fique à vontade, a casa é sua. Bem, boa tarde para o pessoal que está chegando aí, para você também, Tieme. Muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte desse projeto tão bonito e tão inspirador, né? Nesse momento que as pessoas realmente se sentiram sem saber para onde ir, né? Então é tão bom poder estar nesse movimento onde as pessoas podem se perceber com novas habilidades, com nova forma de ver a vida e até às vezes o próprio trabalho ou outro trabalho, né? A numerologia xamânica, ela é um estudo que eu venho fazendo há muitos anos. Na verdade, eu fiz uma junção de estudos, onde eu trouxe aqui um estudo de numerologia que é pré-pitagórica, ou seja, ela não utiliza relação de letras e números, né? Ela trabalha com a matriz do número mesmo e com a energia do número. Eu fiquei bem feliz de saber que a gente está no episódio 42, que dá número 6, que eu amo o número 6. Por Acho que você quê? O que sabe. tem o número 6? Conta aí pra O gente. número 6 é uma energia de prosperidade, de abundância, né? De caminhos novos, de coisas frutíferas, né? Coisas que vão crescer. Então, eu gosto muito desse número. E, então, eu peguei esse conhecimento da numerologia e coloquei dentro da roda medicinal do xamanismo, que é um estudo que eu já faço também há algum tempo, e tenho tido excelentes resultados, porque esse estudo ele faz com que a pessoa tenha um mapa dela mesma, né? Então, cada número ele traz características e ele traz energias
e ele vai sempre olhar as polaridades, né? Então, o positivo e o negativo de cada coisa, né? E aí, dentro desse olhar o positivo e o negativo de cada coisa, eu, no meio desse estudo, era chefe de cozinha, quer dizer, eu nunca vou deixar de ser chefe de cozinha, porque isso está em mim, também amo muito, mas eu me vi naquele momento trabalhando com cozinha, uma coisa que eu tinha bastante sucesso com isso, as pessoas gostam da minha comida, mas eu não estava feliz, né? Eu não estava feliz. Eu fazia Por meu quê? trabalho, as pessoas gostavam, porque me faltava, né? Me faltava algo e eu não conseguia perceber o que era. E foi aplicando esse estudo da numerologia xamânica para mim que eu entendi que eu podia ajudar pessoas através disso. E por quê? Porque, no geral, a gente olha as nossas características positivas, os nossos dons e talentos, e investimos naquilo, né? Vamos nos guiando por aquilo. Sem nos aperceber, muitas vezes, de nós mesmas, né? Porque uma boa parte, e eu diria que até 80% ou mais das nossas escolhas não são feitas pelo nosso desejo real, né? Elas são Quem que tá feitas escolhendo? quem está escolhendo o outro, né? A sociedade, a sua família, as crenças da escola que você estudou, os amigos, pessoas, mídia, vão fazendo com que você acredite que você quer aquilo. E muitas vezes isto não é uma verdade. Então, fazendo um caminho contrário e buscando olhar para dentro e acreditando que temos aqui um mapa para tudo, aqui que eu digo é dentro da gente, você vai encontrar, então, de novo, os positivos e os negativos. Esses negativos, né, porque a gente está falando de polaridade, são as qualidades e os defeitos, que eu não gosto dessa palavra, mas fica mais fácil para as pessoas captarem a mensagem. É, esses defeitos a gente, na maioria das vezes, suprime, esconde e nega. E aqui pode estar o grande pulo do gato da tua vida. Por quê? Eu venho com essas polaridades porque esses meus dons e talentos que já são natos e latentes, ou seja, são coisas que são visíveis, eu percebo que eu sou boa para isso, que eu tenho aptidão para um artesanato, ou que eu sou boa em desenho, ou que eu sou boa em matemática. Isso faz com que eu possa transformar aquele negativo em algo muito melhor, e aí sim eu vou ter a minha potência. Quando eu consigo olhar para aquilo que não é bacana em mim, assumir e falar, não, eu tenho esses monte de coisinha aqui, uns cocozinhos, uns traumas, uns medos, umas coisas que me prendem, mas eu tenho esse dom e talento que pode me transformar e me fazer ser uma potência, né? Trazer a força primordial da pessoa, né? Então, quando eu faço um mapa das pessoas, é muito interessante como no início a pessoa, ela, quando fala dos seus defeitos, das suas limitações, dos seus medos, ela tem uma fala e quando termina ela tem outra a respeito daquela mesma coisa, né? E você, Porque ela você não fala. não, e você, o que me impressiona, eu posso falar porque eu passei por você, né? Você fez o meu mapa e você faz através dos números. Isso que me deixou muito impressionada. Os números falam tudo, os números revelam as coisas. Que, que magia que é esse que tem sobre os números? Os números, né? Existe uma coisa muito forte que é a data de nascimento. A data de nascimento e o nome da pessoa, ela traz toda uma energia da ancestralidade. E é nisso que a gente vai trabalhar. O que que tem de memória na história dessa pessoa que pode trazer coisas positivas ou negativas, né? E de que maneira ela pode fazer para com que isso seja construtivo e positivo na vida dela, né? Então, o número da data do nascimento,
Mas a soma do nome dela me fala, assim, praticamente tudo dela. É Não, como um raio-x, né? eu vou falar o quanto me impressionou. Eu já sou trabalhada no autoconhecimento há 18 anos. Estava contando para a Anitta Gomes, ela falou, Tcheme, quando é que você começou a sua jornada de autoconhecimento? Porque não tem fim, né, Roberta? Ah, É, não tem. é uma Eu coisa que adoro. você começa e não tem fim. Principalmente para todas as pessoas que trabalham com pessoas, primeira lição de casa é começar com o autoconhecimento. Não adianta aprender técnica para os outros se ainda você não está trabalhado. Então, hoje eu posso trabalhar com pessoas, eu trabalho com sensibilização de pessoas, mas a minha lição de casa, de autoconhecimento, há 18 anos atrás, há 20 anos atrás, né, quando me deu o clique, mas há 18 anos atrás é que eu coloquei o pé nessa estrada. Então, como uma pessoa trabalhada em autoconhecimento, quando a gente começa fazendo um seminário, começa fazendo um curso disso, passa por um terapeuta disso. Você sabe como é que é essa vida, né? Nossa vida a gente Tem. vai. Então, assim, imagina, e Bastante. curiosa do jeito que eu sou, quantos metodologias e sistemas eu já não tive contato, né? E como o autoconhecimento é uma coisa só, sempre vai batendo as informações, tem hora que fala a mesma coisa, aí você fala, ok, né? Não tem muita novidade. Então, uma pessoa já trabalhada há 20 anos em autoconhecimento, não tem muita coisa que vai falar, olha, né? Que metodologia nova. Mas eu vou te confessar uma coisa. Quando você me apresentou a sua numerologia xamânica, me surpreendeu. Me surpreendeu porque eu não tinha ideia de como os números poderiam revelar tantas informações a meu respeito. Tanto as que eu já tinha consciência, Sim. que reforça de que, ok, está alinhado, É e isso. também de coisas que eu não tinha não imaginado, eu não tinha falado nunca para ninguém, que era uma coisa minha lá escondida debaixo do tapete, e que de repente os números pá, revelaram. Aí eu falei, não, isso aqui é completamente diferente de tudo que eu já experimentei, como, e eu pensei em astrologia, numerologia, mas é uma coisa que transcende isso. Eu falei, isso daí é muito mais do que numerologia. E aí você fala que você juntou vários outros conhecimentos e mais a sua sensibilidade para poder desenvolver isto. E realmente aqui fica o meu testemunho, né, do quanto esse mapa que você faz é revelador e como ele nos ajuda, né? Porque depois fica tudo tão claro. Ele é generoso, eu acho. Hã? É um mapa generoso. Conta mais sobre esse. Por que que esse mapa é generoso? Explica pra gente. Ele é generoso porque a gente olha o indivíduo através dos números nas diversas áreas da vida, né? E daí, então, você tem muito claro o que é seu potencial, né? E o que você precisa curar em cada área, né? Então, se você realmente estiver nessa busca, se você realmente tiver interesse em se conhecer, ali você tem a chave, né? Ali você tem a chave, né? Sem dúvida que o indivíduo, ele é um universo, né? Então, é muito injusto a gente também dizer que num primeiro mapa que a gente vai conseguir uma coisa tão profunda. Mas conforme a gente vai estudando, né, e eu tenho alguns clientes que já fizeram várias vezes o mapa, e a gente vai dando outro formato para ele, né? Porque primeiro eu vou, então, eu digo que encontra a pessoa, ela é uma cebola, né? Então eu tiro aquele primeiro mapa, a gente tira aquela primeira casca, né? E aí a gente vai a cada momento tirando novas pétalas até chegar no bulbinho, que é aquela coisa purinha, né? Do indivíduo. Então, quando a gente vai mergulhando nisso, é tão bonito porque a pessoa ela toma posse daquele autoconhecimento, entende? Ela vai percebendo com aquelas informações, ela vai se percebendo, né, na vida dela, e ela vai trazendo para mim, olha, eu nossa, eu tive um insight, eu estava, sei lá, fazendo uma coisa tão banal, servindo almoço para minha família, e me veio tal mensagem, porque as coisas vão ficando
claras, né? Então, eu acho que ele é generoso nisso, porque quando a gente dá o mapa para a pessoa, a gente fala um monte de informação ao mesmo tempo, né? De tudo, e aí a pessoa ouve, né? Fica impactada com aquilo, tal, recebe, às vezes pode receber bem, e às vezes não tão bem, porque às vezes o que a pessoa ouve não é muito agradável, né? E é natural, né? Mas quando ela toma posse daquilo, ela vai sozinha. A gente, como terapeuta, você vai só falando, ó, mais para cá, mais para lá, porque ela vai tendo clareza. Então, eu acho que essa clareza é muito generosa, né? A gente tem muitos recursos hoje, muitas terapias, muitos oráculos, né? Mas eu, para esse, tenho um especial carinho, embora eu trabalhe com outros, porque ele dá essa autonomia para a pessoa. Se a pessoa fizer aquele mapa inicial e ela sentir no coração dela que ela nunca mais quer fazer um momento comigo, né? Ela consegue, olhando ali, ouvindo os áudios, vendo as mensagens, ela consegue trilhar o caminho dela de autoconhecimento com tranquilidade, sabe? Então eu gosto disso. Né? Eu gosto de que a pessoa ela possa ter essa liberdade. Não, eu me sinto confortável de pegar esse mapa aqui, agora eu vou desbravar esse negócio, entendeu? Vou fazer aqui, vou com fé. Tipo TM, né? Que vai e resolve, né? Não, foi muito rápido, eu vou contar para vocês. Foi assim, como eu conheci a Roberta. A Miriam Leme, que foi uma das minhas entrevistadas aqui em Laçadora de Mundos, você assistiu? Foi linda, né? A Maravilhosa. entrevista com ela é em Laçadora de Mundos. Ela tem um salão que é chamado Sagrada Beleza. E aí, no aniversário ano passado de 10 anos, ela falou, Tchê, eu tô querendo fazer um movimento porque eu vou comemorar 10 anos aqui do Sagrada Beleza. Eu vou reunir umas mulheres muito poderosas que eu conheço, para que elas ofereçam seus serviços, né? Que a gente ia dar um workshop para as clientes dela. Marcamos um dia, não foi? Era um dia Foi. inteiro, cada uma ia apresentar aquilo que sabia fazer. E eu fui chamada para falar de Motainai. Linda. E você, numerologia xamânica, e teve Vanessa, todo mundo ia lá apresentando. E aí as clientes eram convidadas e todo mundo ia conhecer um pouquinho do que cada uma fazia. Foi aí que eu me tive contato com Roberta, nunca tinha ouvido falar, para mim era uma coisa nova, mas como eu sou uma pessoa muito da curiosa, eu falei assim, eu quero experimentar. E ela só me pediu isso, ela quer a sua data de nascimento, não foi? E o seu nome Eu completo, data de nascimento, mais nada. Aí eu, normal, então, numerologia, legal, astrologia, legal, eu sou a pessoa, né? Quando vem um negócio, um mapa que essa mulher fez, eu olhei, e aí, tem que ser que tá lendo aí o que tá. Aí eu olhei, eu falei, Meninas meu, lindas, eu tô vendo todas. Amo tá. vocês. Quando eu abri, eu vi, aí eu falei assim, meu Deus, quem é essa mulher que me leu inteirinha, sem nem nunca me viu na vida? A única formação que ela tinha era o que eu dei para ela, que é a minha data de nascimento. Eu fiquei impressionada. Eu falei, eu quero falar com essa mulher, eu quero conhecer a Roberta. Sim, que eu conheci de longe, mas aí eu falei, eu quero investigar melhor essa história. Como é possível ela ter tantas informações, né? Somente com esses dados aí, que são dados que a gente passa para qualquer um, né? Data de nascimento e nome completo, governo, todo mundo tem. E como Sim. pode? Como pode? E aí foi que eu tive contato. E aí eu vou falar por quê. Aí, quando ela começa a explicar sobre os números, qual é o significado dos números, não é o significado geral, é o significado desse número na sua vida. Porque cada um de nós tem uma história e ela consegue ver a nossa história através dos números. Então, não é que aquele número tem significado para todos. Sim, o número tem um significado, mas determinados números para a nossa vida, para a nossa história, tem outros significados. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso começou a nortear as minhas decisões, sabe? Quando a gente tem que Sim. fazer planejamento. A pessoa falou, Tieme, vamos marcar o dia do nosso workshop. Eu não marco qualquer dia. Eu sei exatamente o dia, porque
Eu já sei o poder dos números. Isso facilita muito o momento de decisão, a nossa tranquilidade e o sucesso. Isso que eu tenho para falar para você como relato. O que, que aconteceu depois que eu aprendi, tive esse mapa que você fez? Foi isso. E eu, como caçadora de desperdício, eu faço conta, né, Roberta? Claro. Depois que eu tive esse conhecimento, quanto de desperdício eu estou eliminando? Em termos de preocupação, de ansiedade, de tempo, de energia, de dinheiro. Então, assim, é demais. Quando a gente fala em profissão de futuro e uma profissão que elimina infinitos desperdícios, com certeza, Roberta, a sua profissão é muito importante. Ela elimina muitos desperdícios para todos nós. Eu também acho que elimina muito desperdício, porque elimina perder tempo, né? Porque se eu digo para você, Tieme, não trabalhe com coisas de internet, porque não tem a ver com a tua energia. Um exemplo que pode acontecer. Isso não tem a ver com a tua energia, não vai fluir. Se você já tem essa informação, para que é que você vai aceitar um emprego que é dessa área? Para quê? Perfeito? Ah, mas é maravilhoso, tem um salário XYZ lá da galáxia toda, mas não é onde você vai colocar o seu melhor, não é onde você vai realmente ser contribuição para o mundo. E eu gosto desse termo contribuição para o mundo, porque eu só acredito que eu seja contribuição para o mundo se eu encontrar no meu trabalho uma coisa que seja uma mão de via dupla. Ou seja, eu sou muito bom para ele e ele é muito bom para mim. Se isso não acontece, não está acontecendo uma contribuição, né? E era o que você sentia quando você estava cozinhando, quando você era chefe de cozinha, era o que te faltava? Lembra que você falou, olha, eu era chefe de cozinha, eu tinha sucesso, as pessoas gostavam da minha comida, mas faltava alguma coisa. O que estava faltando? Fala pra gente, Roberto. Estava faltando isso, né? Eu tenho em mim, desde sempre, uma coisa sempre de ser cuidadora. Junto com este cuidadora, quando você pensa em comida, isso é um ato de cuidar, né? Então, a princípio, eu me sentia, né, realizando isso, mas era muito além. E era muito além porque eu vinha há muito tempo, muito estudiosa, né, de terapias, de energia, teologia, xamanismo, gnose, tudo que você imaginar, que eu já passei em estudo. E aí eu precisava transbordar isso. E para transbordar isso, eu tinha que encontrar uma maneira de eu realmente ser contribuição. Então, hoje, quando eu entrego um mapa para você, eu tenho certeza de estar contribuindo para que você faça o melhor e o seu melhor na sua vida. E o que a pessoa me devolve, que é óbvio que sim, eu trabalho por dinheiro, eu gosto de dinheiro, preciso de dinheiro, como todas as pessoas. Mas o que eu recebo desse trabalho está muito além do dinheiro. Está muito além. Porque eu ouvi, por exemplo, de uma mulher incrível como você, de tantas outras, que eu já tive a oportunidade de estar junto nessa. Eu ouvi o quão essas pessoas se tornaram melhores, né? O quão elas se perceberam fortes para fazer essas mudanças, isso é impagável, né? E aí sim, eu estou sendo contribuição para o mundo, porque o que essa pessoa florindo, florescendo, crescendo, não existe nada que seja mais contribuição do que isso, né? Então eu me sinto assim muito feliz de realizar esse trabalho. As pessoas realmente, quase 95% das pessoas têm um excelente aproveitamento do mapa. O que eu quero dizer com isso? Não é um mapa que a pessoa fez aquele mapa e ouviu lá no dia a instrução e depois ela colocou lá na gaveta junto com as suas revistas de conhecimentos e depois ela nunca mais olhou aquilo. Não,
esse mapa, ele instiga a pessoa, ele Instiga. cutuca, Ele provoca. provoca. Ele provoca. Ele é provocador. Ele diz para você, tudo aquilo que você fala, não, mas não, você pode. Quer ver? Por aqui, ó. Por aqui, olha isso aqui, você tem isto, olha para isto, né? Então, é uma lente de aumento, né, nas suas potencialidades e faz a pessoa perceber o quão ela pode, por ela mesma, né, fazer coisas novas para ela, né? Para ela, né? Porque você, para ser contribuição em qualquer lugar que você for, você tem que ser primeiro para você. É verdade. E eu percebi a importância do seu trabalho, porque hoje as pessoas começam, até por conta do vírus, o vírus é invisível, né, Roberto? Sim. Então a gente começa a perceber o poder do invisível, porque as pessoas Sim. estavam numa coisa tão materialista, só acreditando no tangível. Eu enxergo, eu acredito. É invisível, não existe. Me prova. Você entendeu? As pessoas falam, me prova que existe o poder do invisível. E agora o mundo se rende ao invisível. Sim, existe um mundo invisível. E eu venho sempre falando com o Motainai, né? Como caçadora de desperdícios, eu falo, nós temos dois tipos de recursos que nós desperdiçamos. Os tangíveis, que é os concretos, o que você enxerga, e os intangíveis, que são os invisíveis. Quais são os recursos invisíveis que nós estamos desperdiçando? E as pessoas têm muita dificuldade de eliminar os desperdícios intangíveis dela, justamente porque não tem o óculos do intangível, né, do invisível. Então, eu falei, olha, na websérie Profissões de Futuro, e é assim, se eu estou falando que novas profissões, do futuro e falando isso para os jovens, a importância de termos profissionais que enxerguem e cuidem do invisível. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, que é essa coisa de enxergar o invisível e esse poder do invisível, que agora nós estamos nos rendendo a isso. Né? O vírus que é invisível, as pessoas, como é que a gente vai saber? A gente não sabe, então. É o poder do invisível. E as pessoas que já estão nesse caminho de não só enxergar o invisível, como curar a partir do invisível, realmente são profissões de futuro. E a gente precisa aprender com eles, né? Como com você, acreditar e aprender. Sim, eu sou uma apaixonada pelo invisível, né? Tudo que esteve encoberto sempre me despertou muita curiosidade. Que, aliás, eu acho que é uma grande palavra. A curiosidade, ela não deixa a gente morrer, né? Então, o invisível, ele traz você para esse lugar, né? E ele traz você pela mão com a curiosidade, mas ele te leva para o lugar da fé. E o lugar da fé, não religiosa, na fé em mim, né? Fé na certeza que eu tenho de que amanhã nasce o sol e que eu vou acordar com a luz do sol. Só um minutinho. Esse invisível, ele é tão encantador, tão maravilhoso e tão presente no meu trabalho, né? Porque nos números a gente busca essa energia do invisível, porque o que que eu falo para a pessoa é a energia do invisível, que é a energia da ancestralidade dela. Então ela não vê o tataravô, mas o tataravô foi engenheiro e por isso ela é engenheiro hoje, né? Então esse invisível, ele traz características, ele traz forma pensamento, ele traz coisas boas, ele traz coisas ruins. Ele traz pra gente toda como eu vou dizer, uma casinha, ele traz a estrutura de uma casinha. E o que você vai fazer com aquilo que vai transformar a sua vida numa casinha bonita ou numa casinha não tão bonita.
Então, através da energia da sua ancestralidade, que é algo invisível, é você perceber quanta força existe em você, na sua mãe, na sua avó, na sua bisavó, na sua tataravó e 33 gerações antes de você. Você é a soma disso, né? Então, quando uma pessoa também me diz, ai, me sinto fraca, eu falo, então tá faltando estudar a sua ancestralidade. Pergunta para tua avó como para tua avó como era a mãe dela, e como era a mãe dela, e como era a mãe dela, como viviam essas mulheres, o que elas faziam, né? E o que pode despertar em você algo que é só sentimento. Porque quando você fala de ancestralidade, vai ser difícil dizer para você, olha, Tieme, a sua tataravó, ela era uma contadora de histórias, assim como você. Imagina que você tem um sentimento de amor com ela profundo agora. Você imagina o amor, você olha para esse amor e tudo. Agora, se eu contar para você um fato que seja idêntico, por exemplo, eu dizer, a sua tataravó, ela também se vestia de geisha como você para contar histórias. É só sentimento, porque há uma identificação. Então, o quanto essa identificação traz riqueza para a gente. Mas ela não tem forma, não tem valor, não tem como você comprar, não tem como eu te ensinar, porque é sentir, né? O invisível é sentir. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que principalmente as mulheres têm, os homens também têm, mas as mulheres de sucesso, mulheres que realizam as coisas, e eu tenho oportunidade de conversar com muitos homens e muitas mulheres, por ser uma caçadora de desperdício, por fazer muitas palestras, por ter a oportunidade de viajar o Brasil todo e estar em vários setores, sou convidada para muitos eventos corporativos, então eu tenho a oportunidade de estar com muitos líderes, muitas pessoas, né, que tomam decisões, que têm muito poder. Eu, como uma mulher curiosa que sou, né, sempre vou lá investigar, né, como é que ele toma a decisão, né, se existe um padrão de pensamento, se eu sempre vou lá e almoço com eles e tal, porque é a vida de palestrante, né? E você Sim. acredita que o surpreendente não é o quanto eles estudaram, não é, sabe? Eles falam que no momento de decisão que foi o ponto da virada, ele seguiu o quê? Intuição. Então a gente pensa, mas não, intuição. E aí eu queria saber assim, qual a relação disso com intuição? Todo mundo tem intuição? A gente desenvolve isso? As mulheres têm mais intuição que os homens? Boa. As mulheres têm mais intuição do que os homens, por uma série de fatores. O importante, no primeiro momento, quando a pessoa não tem muita afinidade com isso, é meditar. Por que meditar? Apenas silenciar. Ah, não quer, não, eu não sei meditar. Silencia, né? Fica quieto 10 minutos. Por que digo isso? Porque nossos pensamentos, eles não são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, na sua grande maioria, são mensagens da sua mente. E muitas delas são mentiras, né? Então, quando você medita, você vai conseguir ter um espacinho para conseguir observar o que é realmente a sua mente te mandando uma mensaginha sabotadora, olha, não vai participar da live, olha, não vai dar certo, olha, você não é boa o suficiente, não, isso não vai acontecer para você. Quanto isso é uma mensagem da sua mente e o quanto isso é a essência da tua alma. Quando você conseguir ter esse espacinho de silêncio, 10 minutos, 5 minutos, vai construindo esse momento, né? Vai progredindo dia a dia,
você vai conseguir ouvir, então, a voz que eu chamo de voz da alma, né? Que é aquela coisa que vem como uma mensagem. Você fala assim, nossa, por que veio isso na minha cabeça agora? Nada a ver. Nada a ver, não. Esse nada a ver é porque é tão incomum você dar atenção aos pensamentos que são da tua alma que quando ele chega você duvida. Hum, Porque você está acostumada a agir no automático, né? Eu estou aqui sempre obedecendo aos comandos da minha mente, as verdades e mentiras que ela vem implantando para mim, porque também é fácil, né, viver aqui. Quando eu dou essa pausa e eu escuto, né? Eu escuto o que o meu coração está me falando. Veja bem, no momento que eu decidi sair da cozinha, decidi não estar mais profissionalmente ligada à cozinha, foi um minuto num evento que eu tinha assim 300 refeições para servir. E daí eu dei a volta assim no ambiente onde eu estava e eu fui lavar um pano de chão. E quando eu tô lavando um pano de chão, era um sítio, a gente estava fazendo um casamento, estava fazendo um casamento com uma amiga. E eu vejo uma senhora longe benzendo uma criança, tipo numa varandinha, num alpendre, benzendo uma criança. E aquilo me emocionou de tal maneira que eu olhei para assim pro evento, eu queria ir embora. Naquela hora que eu não quero mais fazer isso. Eu quero cuidar das pessoas de outra forma. Eu quero levar os meus conhecimentos. E aí vem todo um que eu falo que o download vai acontecendo, né? Vem, vai descendo as informações. E naquele dia eu tive certeza que eu não podia mais continuar ali e que eu tinha que botar o meu trabalho em ação, todos os conhecimentos que eu já tinha adquirido até ali, que eram muitos, e que eu não botava em prática. E foi me perceber num segundo. Você vê, eu não estava meditando, eu não estava prestando ou perguntando alguma coisa para Deus, eu estava a serviço, eu estava trabalhando, mas eu estava com inquietação, né, já há muito tempo. E nesse minuto veio, isso não é mais para você, terminou, né? E para mim foi decisivo eu ouvir aquela voz que diz para mim dentro da minha cabeça, isso não é mais para você, né? Então, treinar, né, é uma boa, dar atenção é uma boa, mas precisa ser cauteloso, né, e ter muita força de vontade na meditação, aonde você vai conseguir ter essa clareza de perceber, né, aonde a minha mente está trabalhando contra mim e aonde a minha intuição está me guiando e eu não estou querendo ver. Roberta, eu entendo. Aí nesse momento você falou, ok, é isso que eu quero fazer. Só que aí a mente racional funciona, né? Como é que eu vou viver fazendo isso? Né? Você é uma benzedeira, o que que é isso? E o outro lado, você tem uma coisa concreta. Eu fazendo comida, eu ganho dinheiro, eu sustento a minha família. Então vem tudo isso. Aí aconteceu alguma coisa aí física, né? Que meio que te dá uma ajudinha. Conta aí o que foi que aconteceu. Porque quando a gente explica, as pessoas ficam falando, nossa, que legal. Eu falo, não, mas a tomada de decisão de mudança, ela não é assim tão simples. A vida também colabora com alguns eventos, né? Sim, eu tive essa intuição nesse momento. Estava num trabalho frenético, eu trabalhava 14, 16 horas por dia, em pé, era uma loucura. E aí, né, pensando justamente nisso, meu Deus, mas como eu vou fazer para largar o que paga minhas contas e vou ser terapeuta e começar do zero, é, né? Quem vai vir passar aquelas dúvidas, perguntas, questionamentos. Então, fui continuando com aquilo já certo dentro de mim, que eu sabia que eu precisava mudar aquilo, mas não vendo uma frente. Muito bem. Me deu uma paralisia facial de Bell, aonde me paralisou ao lado esquerdo da face. E foi num dia muito feliz e foi num dia muito forte, porque
Eu estava com essa certeza toda que eu ia sair da cozinha, mas eu tinha acabado de ganhar de uma amiga um site para pôr o meu trabalho e tal. E no dia que me deu a paralisia, foi no dia que o site ficou pronto. E aí Então, você com a paralisia não tinha como cozinhar mais, né? não, e aí quando me deu aquela paralisia, desespero total, porque a alopatia, assim, 1 ano você fica boa, 1 ano e meio. E, meu Deus, mas como que eu vou ficar comendo? Porque você vai comer baba, você vai beber, você baba, com a boca torta, é horrível, né? O olho não fecha, uma série de coisas. E aí eu fui pro meu terapeuta querido, que também é meu mestre, Armando, e daí ele disse para mim: quando você vai parar? Eu disse: o quê? Ele falou: teu corpo tá te parando, você tá empurrando com a barriga, você tá dizendo, espera que eu não tenho tempo para resolver, e o teu corpo tá arrumando um tempo para você, porque agora você é obrigada a parar. Hum. Agora você é obrigada a parar, parou. Porque ele não tem o tempo de pensar, ele te deu um tempo, ele te arrumou o tempo, né? E dali eu falei, meu Deus, e agora? Doeu. Ali doeu porque, né, eu me vi naquela coisa, então ali a partir daquele momento, então, eu comecei a falar não para uma série de trabalhos de cozinha, selecionar o que era possível de ser realizado dentro de uma agenda onde eu pudesse também ser terapeuta, né? E daí eu fui indo, até chegar um momento em que eu comecei a ser tão terapeuta e tão numeróloga e tão xamânica que eu ia na casa da pessoa para cozinhar, eu era mais isso do que fazia comida, então era hora de parar com a comida, né? Então aí foi a hora de parar com a comida, quando você vai fazer a comida para a pessoa e já pega o nata de nascimento, já acende uma sálvia. Então não dá mais para ser esse tipo de trabalho, né? Claro que aqui eu estou fazendo uma brincadeira também, mas foi muito isso, né? A terapia ela se sobressaiu, assim como eu fui praticando, né, e me colocando à disposição das pessoas, e como eu tenho um histórico religioso e de muitas terapias, muitos cursos que eu fiz, as pessoas todas, quando estou atendendo, eu tive muita procura, né? Muitas pessoas vieram querendo conhecer o meu trabalho. Então, eu também tive um fator sorte aí nesse momento que me ajudou. É claro que eu vinha numa carreira de mais de 15 anos de cozinha, né? Aonde dentro dessa carreira eu fiz tudo que você imaginar, de casamento a batizado, evento corporativo, já tive um restaurante, já trabalhei em vários restaurantes de São Paulo, tudo. Então, ainda, até hoje, ainda não consegui chegar no mesmo patamar, Uhum. tá? Mas hoje, o que eu tenho é impagável, né? Porque eu vivia doente, eu tinha muitas dores nos pés, eu tive fascite plantar, que é a inflamação da planta dos pés. Imagina uma pessoa que fica 12, 14 horas em pé, inflama a face do pé. Então eu tive isso, eu tinha dores na lombar, eu tinha dor de cabeça, eu dormia mal, eu comia mal, trabalhava com alimentação saudável, vegetariana, vegana e comia mal. Então, o trabalho, ele, na verdade, estava sendo um vilão na minha vida. Ele estava me matando, né? Ele estava me destruindo em todas as frentes, porque aí também nem realizar essas coisas que eu gosto, né, de estudo, de aprofundamento da mente, de autoconhecimento, de magia, eu não conseguia, né? Eu não tinha mais tempo para fazer isso. Então eu estava me anulando. Eu não estava olhando para mim, eu não estava permitindo, né, que as minhas potencialidades viessem à tona, né? E aí hoje eu tenho esse trabalho de numerologia, desempenho outros trabalhos, tenho algumas clientes de cozinha que viraram clientes de cozinha e de terapia, e aí virou uma coisa
Cozinha, terapia, tudo junto assim, eu abracei tudo, então tem algumas pessoas que eu ainda mantenho, a Miriam é uma. Mas aí a gente faz um trabalho bem legal, bem diferente do que é uma rotina de cozinha tradicional, né? Mas o que eu queria dizer mesmo assim para os jovens especificamente é para que eles olhem para dentro, né? Olhem muito para dentro, se questionem, se perguntem quais são os reais desejos, né? O que realmente eu vim aqui para fazer, né? O que realmente vai fazer meu olho vibrar, brilhar, né? O que vai ser maior do que qualquer preguiça de eu levantar num dia chuvoso às 6 horas da manhã, né? O que vai fazer com que isso seja pequeno? Porque quando eu tenho tesão, eu tenho garra, eu tenho vigor para fazer aquilo que eu amo, não tem nada. Não tem nada que possa dizer assim, ah, poxa vida, ainda vou ter que ir lá? Não vai ter isso, né? Então, eu vou dar uma dica de um professor meu querido, maravilhoso, Léo Artesi, que é fazer algumas listas. Então, primeiro, fazer uma lista das suas 10 maiores qualidades, certo? Segundo, você vai fazer uma lista dos seus 10 maiores defeitos. Defeitos, limitações, coisas que fazem com que você não manifeste aquilo que você veio para manifestar, né? Depois você vai olhar para essas duas listas e dessa lista de 10 qualidades, você vai levantar as mais fortes e as mais poderosas. Ou seja, você vai excluir as 5 mais fracas e vai deixar as poderosas. Tá. E na lista de defeitos, você também vai fazer isso. Você vai deixar as 5 piores. As mais odiosas, as mais difíceis, as mais desafiadoras. Aquela que você não conta com ninguém. Aquela que quando alguém fala para você, você nega. É essa, tá? Põe nessa lista. E aí, depois disso, você vai trilhar teu caminho baseado nisso. Então, com a força dessas 5 qualidades, dessas 5 virtudes, como você queira chamar, pontos positivos, você vai se armar, então você vai se descrever com essas 5 coisas positivas que você identificou em você e vai se armar para transformar aquilo que você tem de negativo. Então você vai usar as potencialidades para buscar incessantemente a cura e a positivação dessas coisas negativas que você identifica em você. Esse é um excelente caminho para você conseguir ouvir tua intuição, para você conseguir ouvir a voz do teu coração e para que ninguém diga para você que você é um rótulo ou que você tem que caber dentro de um desenho, que você possa olhar para você e dizer, não, eu tenho isso, eu sou assim e eu posso melhorar nisso, nisso, nisso com essas potencialidades. Que coisa linda. Você está falando sobre dar autonomia para eles, né? Assim como quando eu criei esta websérie, eu falei, eu não quero nem um nome normal. Ah, eu sou engenheiro, eu sou médica, eu sou psicóloga. Eu falo, não, não vou apresentar você com essa profissão nunca. Vamos inventar um outro nome, porque você é muito mais do que isso. Porque se eu apresento essas profissões para os jovens, eles vão achar que é só isso que existe. Você transcendeu isso. Você tem uma formação, mas você transcendeu. E aí, para os jovens, aumenta a possibilidade e ele compreende que ofício, estar a serviço, é muito mais do que ter um diploma. Tem nada Muito a ver, mais. né? Não tem nada a ver. Eu tenho um diploma, por isso que eu tenho um emprego. Não. Você só tem um trabalho, e não é emprego, é trabalho, porque você está oferecendo um serviço ao mundo, que a Miriam falou muito bem. Agora eu queria que você falasse sobre uma coisa que os jovens falam que tem muito, e acho que é um sintoma de alguma coisa. E a Anitta Gomes falou também sobre isso. E aí eu fiquei aqui com a minha cabeça, né? Eu falei, nossa, eu queria investigar mais sobre preguiça. Sabe que os jovens falam, Tia, eu sei que eu preciso fazer, mas eu tenho preguiça.
E aí eu falei, nossa, eu também tenho um monte de preguiça de fazer, às vezes, as coisas que a gente precisa fazer. E a Anitta Gomes, sexta-feira passada, a gente fez um maravilhoso com ela é anfitriã dos mergulhos em si. Ela é a profissão dela, anfitriã dos mergulhos profundos em si. Olha que coisa linda. Maravilhosa. E ela falou, e tá depois vocês procuram aí que já tá aqui no IGTV o episódio com a Anitta Gomes. Mas ela falou, aí eu fico prestando bastante atenção em coisas que eu sinto preguiça de fazer e coisas que eu tenho tesão de fazer. Preguiça é um sintoma? Fala um pouquinho pra gente sobre preguiça, que eu tô investigando muito essa questão da preguiça agora. Já aproveitando que você tá na casa, vamos usufruir. Usufruir. Preguiça, eu acho que ela tem várias caras, assim como todas as coisas, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu tenho que ter o direito, né, de um dia, um momento da minha semana, ter meu momento de preguiça, né? Tá tudo Então, certo. fazer nada, ficar de perna para cima. Não quero falar, não quero fazer, quero deitar, quero ver um filme, quero fazer nada mesmo, só olhar para a janela. Tá ótimo. A Deixa a gente louça tem tudo suja na pia. depois, né? Você precisa ter esse direito, né? Às vezes a gente acha que, ai, nunca eu posso, ou se sente culpada por isso. Calma, vamos se organizar, né? Você tem que ter esse direito de ter um momentinho de falar, agora eu quero fazer nada. Ok. Agora, tem coisas que eu acho que realmente são sintomas, né? E aí a gente vai falar de novo do olhar para dentro. Porque assim, a pessoa quer ver uma preguiça boa da gente olhar, a pessoa tem preguiça de fazer atividade física, né? Então vamos lá. A atividade física é muito amplo. Você pode fazer infinitas coisas. Atividade física, ela não é só academia, puxar ferro. Ela não é só isso. Ela é infinitas coisas, né? Então, às vezes a pessoa ela quer caber no desenho do outro. Porque eu vejo lá a guria no YouTube, maravilhosa, malhada, barriga tanquinho. Então eu vou e me inscrevo na academia, porque, nossa, aquela mulher, você viu como ela fez, como ela ficou? Tal. Só que aí eu não vou nenhum dia, porque todo dia eu tenho preguiça de ir. Por que eu tenho preguiça de ir para academia nessa situação? Porque eu não me perguntei qual é a atividade física que eu gosto, que eu me sinto bem e que o meu corpo precisa. Que é confortável para mim, que Que é me dá gostoso prazer. para mim, que dá prazer para mim. Entende? Se eu sou uma pessoa que eu não me encaixo naquele tipo de atividade de academia, não quer dizer que eu não gosto de nenhuma atividade física. Pode ser que eu goste de dançar, E aí tem que experimentar, né? Se permitir experimentar. Não dizer, eu não gosto de fazer atividade física. Mas a gente só experimentou uma modalidade, de repente. né? Então, assim, é sempre, eu acho que das coisas que a gente vai fazer, de novo, voltar para aquela coisa que a gente já falou. Ir para academia, se inscrever na academia, foi um desejo seu ou foi um desejo que implantaram em você? Olha, Roberta, você tocou num assunto tão importante agora que eu quero falar sobre a importância do autoconhecimento. Muitos pais, muitas pessoas ficam preocupados, que têm filhos, né? E falam, gente, como a gente vai proteger os nossos filhos das influências da internet, da influência dos YouTubers, que promove o consumismo, que promove a dependência de uma série de coisas, né? Porque não é só dependência tóxica de droga, é dependência de uma série de coisas, porque eles estão expostos, né, com a internet, com a mídia. É uma preocupação de todos nós, né? Aí eu tenho uma ideia. Sabe o que eu faço com as minhas filhas? Eu invisto em autoconhecimento delas. Maravilhoso. Eu pago para elas terapia, elas falam, mãe, eu quero aprender tal coisa. É de autoconhecimento? Pode, tá aí o dinheiro, vamos fazer e tal. Porque a melhor forma de proteger os nossos filhos e as pessoas que nós amamos de todas essas influências externas, que é o que você fala,
80% das decisões não são nossas, os outros que embutiram na nossa cabeça. Como é que eu vou proteger a minha filha? Eu vou falar, não, não vê internet, não vê televisão, não segue esse YouTube. Eu não tenho como fazer isso. Mas eu, como uma mãe sábia, invisto em autoconhecimento para elas. Inclusive, hoje, né, minha filha falou, mãe, melhor coisa que você fez, ela falou assim, terapia é o melhor investimento da vida. Minha filha, adolescente, falando isso. E eu falei, Linda. então, investir em autoconhecimento é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos e pelas pessoas que nós amamos, porque aí sim a gente está protegendo de um lugar seguro, não é? Não é impedindo a Sim. influência, porque não tem poder sobre o outro. Lógico, a gente trabalha com legislação para regular, né, para ter o mínimo ali, mas por mais, assim, é muito esforço. Agora, Sim. como eu posso proteger de imediato agora os meus, né? Uma vez que para mim foi tão importante o autoconhecimento, o que eu faço já com as crianças? Já com elas também. E hoje, né, elas já são adolescentes, eu vejo o benefício do investimento, né? Então, são essas coisas que vão. Qual tipo de. Estão perguntando aqui, qual tipo de, além de terapia? A gente começa com terapia e depois elas vão começando a investigar outras coisas que elas gostam. Por exemplo, um teatro é autoconhecimento. Um esporte é Perfeito. autoconhecimento. Não é que autoconhecimento é só terapia. Essas outras atividades também são autoconhecimento, né? Não é só pensar, isso aí vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro, isso é para tua carreira, não é para tua carreira. A criança tem um desejo, eu gosto de artes, eu quero fazer teatro, e é autoconhecimento. Essas são as formas de investir em autoconhecimento, é prestar atenção nas crianças, nessa coisa que elas têm vontade. Né? Não ter essa limitação, ou pensar, mas que isso vai ajudar na tua carreira, sabe? Tem pais que ficam muito nisso, vai aprender só isso, porque isso é bom para a carreira, isso aí não é bom. E aí a gente acaba perdendo uma oportunidade de autoconhecimento. Sim. Eu tenho um sonho que eu falo para minhas filhas, falo para as pessoas que convivem comigo, que é um dia eu poder entrar numa escola onde as crianças aprendam numerologia xamânica, onde elas aprendam calendário maia, onde elas aprendam cromoterapia, onde elas aprendam o poder das ervas, onde elas tenham ferramentas para se conhecer. Porque a escola, ela não ensina para gente, nem a escola, nem a família, nem ninguém, coisas mínimas. Por exemplo, o que você faz com as suas frustrações? Hum, O que você faz com a raiva? Você sente raiva? É ruim? É bom? Não sei. Você não sabe, né? Ninguém ensina. Então, essas coisas, né? Eu acho que são, para mim, assim, um sonho. Um dia entrar numa escola e ver uma criança, né? Do primário, aprendendo numerologia xamânica, aprendendo sobre cores, aprendendo sobre energia, aprendendo sobre o poder do ela mesma, invisível. É. o poder do invisível, né? Porque se eu me conhecer, Time, se eu tiver esse potencial de saber aquilo que é bom em mim, aquilo que não é bom e que eu preciso melhorar, aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem, Vai aquilo acabar que me o faz tempo. Foi tão bom. Roberta Conesa está no Instagram. Segue essa mulher. Se você gostou, eu amo ela. Vale a pena. Eu quero agradecer a atenção de vocês todos. Foi um papo maravilhoso, né? Que bom que vocês estiveram comigo. Roberta, obrigada. Obrigada, Ti. Uma linda Nós, semana para você. para você também.